Oi gente, hoje eu tô aqui mais uma vez para dar algumas dicas de consultório. Eu vou aproveitar para falar, se você tiver alguma dúvida e que você queira que eu faça um post sobre ela, se inscreve no meu canal e faça a sua pergunta, que daí eu respondo aqui num post sendo mais uma dica, tá bom? Mas hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo me pergunta. Doutora, como eu sei se meu cachorro está com febre? Pois é, gente. Algumas alterações podem acontecer quando a gente tem um aumento de temperatura, tá? Vale a pena lembrar que a febre, ela não é um diagnóstico, tá? Ela é um sintoma. Então, ela pode ser um sintoma de milhões de doenças. Outra coisa importante é lembrar que a temperatura tanto do cão quanto do gato, ela é mais alta. Então, o normal é entre 38, 39, 39,5 poderia ser o nosso 37, tá? Então, não se assustem se vocês notarem uma temperatura acima de 38. Isso não é febre nem para o cachorro nem para o gato. A outra coisa importante é que para medir a temperatura precisa ser retal. Pois é, gente, é meio chato, a gente não está muito acostumado, mas em outros países isso é muito comum. Na Europa, por exemplo, as pessoas medem a temperatura retal. É até uma temperatura mais confiável. Então, vocês precisam pegar um termômetro. Por ser retal, a gente fala para usar o termômetro digital. Existem alguns termômetros que são muito rápidos. Então, em 3 segundos você já tem a temperatura. E aí vocês podem colocar o animal em cima da mesa e medir essa temperatura. Se ela estiver acima de 39,5, é um sinal de febre. Lembrando que a temperatura muito baixa também pode ser um problema, tá? Então, se você tiver uma temperatura abaixo dos 37, vale a pena ir aquecer o seu animal. Tirando isso, que é o método correto de medir a temperatura, mas por ser retal, eu sei que muita gente não vai ter coragem de fazer isso, né? Então, existem alguns sinais, tá? Então, assim, normalmente o animal que tem febre, principalmente o cão, ele vai ficar mais ofegante para tentar baixar essa temperatura, é um mecanismo compensatório, então você vai ter aquele cachorro hiperventilando, assim. Você vai ter geralmente as mucosas mais vermelhas, o cachorro quente, você pode ter o focinho seco e principalmente, gente, um animal prostrado, né? Que nem a gente, quem tem febre se sente mal, não levanta, não quer comer. Então, assim, vale a pena numa visita ao veterinário aprender a medir, porque aí vocês conseguem fazer isso em casa, tá? Medir a temperatura se necessário e prestar atenção nesses detalhes e lembrar sempre que a temperatura é mais alta, então não se assustem, acima de 39,5 pode ser realmente febre e aí merece uma visita no veterinário, tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho sobre a febre, é mais complicado do que em criança, mas nada que não possa ser feito em casa, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.